Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver na prática como é que são esses laços, né? Então a gente vai começar pela repetição incondicional, que é o famoso para, o for, né? Então vai ficar muito claro, muito claro. Então tá lá. Quando é possível saber de antemão quantas vezes será necessário repetir uma ação, pode-se utilizar uma repetição incondicional ou contada, tá certo? Então o que vai acontecer? Ó? Pode ser um valor fixo, pode ser um valor informado pelo usuário ou calculado pelo programa, não tem problema nenhum, mas a estrutura para, ela vai ter um número limite já conhecido quando ela começar a executar. O while não, o enquanto vai ser uma condição que deve ser respeitada. Nós vamos ver quando usar um, quando usar outro, tá? O valor sempre é conhecido antes de iniciar o laço. Então, como é que é essa estrutura? Eu vou mostrar o fluxograma e a linguagem algorítmica. Como é que funciona? Então, aqui, ó, eu tenho vários comandos antes, tá? Eu estou focando só nessa parte aqui da lógica do para, tá? Então, tá aqui, olha o que eu estou dizendo, ó. Eu vou ter uma variável, vou ter um valor inicial dela, vou ter um valor final e vou ter um incremento. Então, eu vou repetir até o valor dessa variável aqui for de início até fim. Ah, mas o que tu quer dizer com isso? Vamos ver aqui a estrutura em linguagem algorítmica. Olha só, eu vou botar aqui, ó, para i, né? Isso aqui é i, a variável i, j, k, l, vocês que vão escolher o nome da variável, tá? De 1 até 3, passo 1 quer dizer o seguinte, é de 1 até 3 e eu vou passando de 1 em 1. Eu posso passar de 2 em 2, por exemplo, eu quero número pares, vou de 2 em 2, né? Faça. Então esse faça aqui vai ser um conjunto de comandos. Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, é o faça, ó. Esse conjunto de comandos vai ser executado enquanto isso aqui for verdadeiro, enquanto eu estiver contando de 1 até esse fim aqui, né? De 10 até 100, de 1 até 3 e assim por diante, tá certo? Então tá lá. Então eu vou ficar repetindo isso aqui até eu chegar do valor inicial ao valor final, tá certo? Ah, de quanto eu vou incrementar? Desse valor aqui do incremento. Se eu não botar nada é 1, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Esses aqui são os conjuntos de comandos que eu vou executar, beleza? E aqui é o fim do para, beleza? É o fim do para. Então, quando eu chegar no fim do para, eu paro de executar esse conjunto de comandos. Pô, Márcio, não ficou muito claro. Então vamos a um exemplo, tá certo? Vamos a um exemplo. Então tá lá, ó. Vamos lá. Implemente um algoritmo que imprime os valores inteiros de 1 até 10. Então, lá no modelo anterior, a gente não tinha como fazer, né? Tinha que ter a entrada da variável. Então, eu vou botar assim, ó, print 1, print 2, print 3, print 4, né? Imprima 1, imprima 2. Não existe isso, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer de uma maneira inteligente. A gente sabe que o início, pessoal, quando a gente vai para a linguagem algorítmica, a gente tem lá, né? Declarar as variáveis. Vou declarar só o i inteiro, beleza? Início, fechou. O que eu vou fazer, ó? Olha aqui o meu par, ó. Essa aqui é a minha variável i, que vai ditar os valores que eu vou ter como controle aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó. I vai receber 1 até 10, então o valor inicial vai ser 1 até 10 com incremento 1. O que eu vou fazer? Então, tá lá, para i de 1 até 10, passo 1, faça. Ó, eu posso omitir o passo. Se eu omitir o passo, é sinal que vai subir de 1 em 1. Posso poder botar 3 aqui, vai pular de 3 em 3 e assim por diante. Por exemplo, imprima os múltiplos de 3, né? Até 100. Aí tu pega lá o 3, vai, né? 3 mais 3 mais 3. Então tu vai botar o passo 3, beleza? Faça. O que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou só imprimir o i, né? Porque eu quero imprimir de 1 a 10. Então tá lá, ó. Escreva aí, fechou. E eu vou repetir isso quantas vezes? De 1 até 10. De 1 até 10. Então o que vai acontecer? Eu vou imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar no 10, o que acontece? Ele sai automaticamente do para. Essa é a grande sacada, pessoal. Se a gente escrever isso, o programa sabe o que é para fazer, beleza? Fim do para, ele vai lá para o fim do nosso programa, tá certo? Entenderam? Então, ó, aqui, ó, onde tem o escreva, eu vou colocar os comandos que precisam ser repetidos. E aqui eu estou dizendo quantas vezes ele vai se repetir. Aqui ele vai repetir de 1 a 10, 10 vezes, beleza? E sempre incrementando de 1, poderia incrementar de 2, ele repetiria 5 vezes, tá certo? Isso aqui é o para, pessoal, é muito fácil, é muito fácil. Então vamos ver mais um exemplo, pessoal. Olha só esse exemplo aqui. Implemente um algoritmo que lê 3 notas e calcule a média. Como é que a gente fazia antigamente? A gente pegava o início, né? E declara as variáveis, né? Nota 1, nota 2, nota 3 e a média. E a gente colocava lá, ó. Digite nota 1, nota 2, nota 3, né? Escreva e informe 3 notas. Tá lá, nota 1, nota 2, nota 3. Aí o que a gente fazia? Média é igual a nota 1, nota 2, nota 3, né? A soma dividido por 3, média. Aí a gente botava lá média, né? Escreva a média é média, né? Então vocês já sabem disso, né? Isso aqui é o aviso, né? Tá entre aspas, ó. É a string que vai aparecer lá para o usuário. E aqui vai aparecer a variável, né? E depois a gente finaliza, tá certo? Então isso aí, pessoal,
A gente fez lá, mas agora a gente não vai fazer mais isso. Se tem repetição, para que eu vou mandar imprimir, ler várias vezes, né? Então a gente pode fazer de uma maneira mais elegante. Agora, pessoal, a gente vai implementar o mesmo algoritmo, né? Só que usando o recurso de para. Vocês vão ver como é que vai ficar mais elegante, tá certo? Ó, aqui eu estou simulando a memória do computador, os valores das variáveis, para vocês entenderem como é que o para funciona, né? Como é que ele vai mexendo na memória e atribuindo os valores das variáveis, tá certo? Esse é o segredo do para. Entendeu isso aqui, ó? Esse quadrinho lilás aqui, vocês entenderam o para, beleza? Vamos lá. Então tá lá, início, né? Eu declarei variáveis. Olha só, ao declarar uma variável, eu disse que ia inteiro, ele simplesmente reserva o endereço de memória, só que eu não sei o conteúdo, por isso que está em interrogação, não sei o conteúdo, tá certo? Depois eu digitei, ó, nota, soma e média, beleza? Então nota, soma e média, não sei quanto tem nele, eu sei que eu posso guardar R$1 ali, mas ele simplesmente, ele armazenou, ele separou um espaço da memória, capaz de armazenar R$1, só que eu não sei quanto tem lá. Se eu precisar fazer algum uso, eu inicializo, atribuo valor, coisa do tipo. Aí vamos lá, pessoal, início, ó. Soma recebe 0, ó. Inicializei essa minha variável. Para quê? Para não pegar o lixo da memória. Fui lá e botei, ó, soma recebe 0. Então, olha só, não mexi em i, não mexi em nota. Soma eu mexi. Então, soma agora está com 0. As outras eu não sei o que tem. Interrogação é lixo, eu não sei o que está lá na memória, tá certo? Aí vamos lá. A gente continua, ó. Aí começou o meu par, ó. Para i de 1, opa, atribuir 1 ao i. Então o i agora, ó, passa a ter 1, né? Até 3, passo 1, faça. Opa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, vamos lá. Leia a nota. Quantas vezes ele vai ler a nota? 3 vezes. Por quê, né? De 1 até 3. Então vamos para a primeira vez, ó. O que acontece? Ele vai botar lá, escreva, informe uma nota. Vai aparecer para o usuário lá no computador. Leia a nota. Opa, aí ele vai ler a nota. Então o cara digitou 8 lá. Aí vocês abstraem aí o monitor, né? Lembra-se que eu botei nos outros exemplos? Aí já faz parte da abstração de vocês. Aí o que acontece, pessoal? Ele vai, ó, só que aqui, para quanto foi o i, né? Então tá aqui, ó, que eu não mexi, né? Ó, aqui, ó, vamos lá, escreva, informe a nota, leia a nota, o cara digitou 8, então a nota recebeu 8. Olha que bonito aqui, ó, soma recebe soma mais nota. Por isso que eu botei 0 no início, para não jogar um lixo lá em soma, porque a gente chama isso aqui de acumulador. É ele que vai guardar a soma de todas as notas. Por isso que eu tenho que zerar antes, porque aqui poderia ter um menos 10, um 134, 426, e ele ia somar. Então eu botei 0 para não ter problema. Então quanto é que vai valer soma agora, pessoal? Soma vai receber 0 mais 8. Então soma vai ficar com 8. Tá certo? E na média eu não mexi, então média vai ficar uma incógnita, né? Média vai ficar incógnita. O que vai acontecer agora, pessoal? Eu vou para passada quando o i for igual a 2. Ó. Isso aqui é o fim do par, quer dizer que ele volta lá para o início, né? Volta lá para o início. Aí o quanto foi o i? O i foi para 2, porque o passo é 1. Então, ó, primeiro foi 1, agora foi 2. Aí o cara vai lá e digita, né? Digita 9. Aí o que eu faço? Leu nota 9, ó. Soma igual a soma mais nota, ó. Soma já está com 8. Mais 9 vai dar 17. Média eu não mexi ainda, beleza? Aí o i vai valer 3, ó. Porque o passo é 1. Aí o i vai valer 3. Aí o cara vai digitar uma nota. Ele digitou 10, beleza? Digitou 10, o que acontece? Aí eu vou e somo. Quanto é que foi a soma? 27. Porque soma é igual a soma mais nota. Repararam isso aqui? Como é que está acontecendo? Eu estou pegando sempre a soma anterior e jogando no lugar da soma. Estou sobrepondo, né? E depois, aí também fica uma interrogação. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma técnica que a gente usa, a gente chama de prova da mesa, para mostrar para vocês. Mas sabe que isso aqui é uma posição de memória que está sendo sobreposta. Então não quer dizer que eu faça isso na posição de memória de baixo e faça isso, não. É isso aqui, vai para o lugar disso. Então é como se houvesse uma sobreposição. Então aqui é o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Mas são as mesmas posições de memória. Eu poderia arriscar aqui, eu não estou arriscando para ficar legível para vocês, né? Como se isso aqui substituísse a situação anterior, né? Então eu diria que isso aqui é posição tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5 das mesmas posições de memória. Aqui fecha o para, beleza? Fechou o para, o que ele vai fazer? Aí o i foi para 4, ó. O i foi para 4, ele sai do para. Saiu do para, o que eu faço? Média é igual a soma sobre 3, ó. Nota eu não mexi em nota, nota vai continuar a mesma coisa. A soma vai ficar 27 sobre 3, que vai dar 9, né? A soma, né, dá 27, eu não mexi em soma. E a média vai ficar 9, beleza? Então no final a gente vai imprimir o 9 lá para o usuário. Então tá lá, ó. Escreva, a média das notas é média, que ficou 9 lá, beleza? E aí também eu vou para o fim do meu programa.
Tranquilo? Entenderam, pessoal? Repito isso aqui quantas vezes forem necessárias. Então entenda que quando eu não mexo no valor da variável, eu simplesmente repito a linha anterior. Porque isso aqui é o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, tempo 6, das mesmas posições de memória. Eu só quis mostrar a evolução. Mas na verdade, ó, no final só fica isso aqui lá na memória, beleza? Porque isso aqui são tempos anteriores que foram sobrepostos, as posições foram sobrepostas. E eu tentei mostrar para vocês o passo a passo. É muito fácil, não é, pessoal? É muito fácil, tá certo? Então, implementem isso aqui várias vezes, passem várias vezes, né? Entendam o que está acontecendo. Então, o 4 foi o fator para ele sair daqui, não executou os comandos quando chegou até 3. Quando chegou ao 4, ele não executou mais esses comandos, tá certo? Tranquilo? Fechado, né, pessoal? Então, repitam quantas vezes forem necessárias esses comandos aí, tá certo? Façam várias vezes. Vamos lá. Então, só para a gente ver aqui como é que foi a nossa evolução, ó. Só que é quando a gente só sabia usar algoritmos sequenciais, né? Nós já tá manjadíssimo, né, pessoal? Então nós pedimos as médias das notas, né? Variáveis N1, N2, N3, né? Depois calculamos a média. Então isso aqui foi um passo sequencial. O que nós vimos agora nesse módulo, nessa aula de agora, né? Esse bloquinho que a gente está olhando. Então nós vimos lá que nós podemos trabalhar com repetições. Então essa leitura aqui, né, lá no código teria lá, leia a nota 1, leia a nota 2, leia a nota 3, né, coisa e tal. Aqui não, pessoal, a gente botou só leia a nota. E na verdade a gente só tem uma variável nota aqui, beleza? Se vocês olharem, ó, olha que interessante, ó, só tem uma variável nota, tá certo? Tem um acumulador e tem a média, tá certo? Mas só uma variável nota. Por quê? Porque essa variável, o valor dela vai para o acumulador, que é a soma. Então isso aqui é muito importante vocês entenderem esse acumulador. Lembra lá da variável auxiliar? É um conceito, isso aqui a gente chama de acumulador. Então são recursos que a gente usa nas nossas linguagens de programação, tá certo? Então o que nós fizemos? Nós passamos a utilizar, né, a estrutura de repetição. Olha como é que é legal. Nessa estrutura de repetição, eu disse para vocês que eu queria trabalhar com 3 notas, né? Com 3 notas. Mas olha só, digamos que cada turma tem um número de alunos lá, ou tem um número de notas, né? O professor pega esse programa, só que cada hora tem um número de notas. Não são 3 notas, ele não quer isso fixo. Então, pessoal, eu posso otimizar esse código. Em vez de eu fixar em 3 notas, eu posso ler a variável da quantidade de notas no momento da execução do programa. Pô, Márcio, como é que eu faço isso? É assim, ó. Olha como é que fica legal. Olha como é que esse programa aqui ele é otimizável, né? A outro sequencial não era, né? Então, as variáveis aqui, ó, em vez de ter só o i, eu tenho a quantidade de notas. Então o professor vai me dizer quantas notas são naquele caso. Cada hora ele vai usar um número de notas para calcular a média, tá certo? Então tá lá, ó, eu vou ler notas, eu vou ter nota, soma e média são reais. E aqui eu vou ter i quantidade de notas. Olha que legal aqui, ó, início. Soma recebe 0 e aqui eu digo o seguinte, ó, informe a quantidade de notas. Então o professor cada hora vai usar uma quantidade de notas para calcular a média. Leia a quantidade de notas. Ó como é que fica elegante. Olha o para agora, ó. O para é de ir de 1 até a quantidade de notas. Então, quando forem 10 notas, você vai digitar 10 notas e vai de 1 a 10. Quando forem 20 notas, vai digitar de 1 a 20. Aqui estava fixo, né? Porque eu mostrei para vocês a primeira situação bem simples, né? Andar de bicicleta, né, pessoal? A gente estava com 2 rodinhas, agora a gente tirou as rodinhas, beleza? Daqui a pouco vocês vão estar soltando a mão quando a gente for ver função. Aí vai ficar legal. Então, saibam que esse valor aqui, ele tem que ser conhecido antes de começar o laço, mas não antes de começar o programa, não confundam isso. Antes de começar o laço eu tenho que saber, mas eu comecei o programa aqui sem saber quantas vezes eu ia repetir, porque essa variável vai ser lida aqui, ó. O professor é que vai dizer qual a quantidade de notas, né? Olha como é que o negócio é elegante, olha como é que fica legal. Aí aqui é a mesma coisa, ó, informe a nota, ele vai passar N vezes, né, que seria essa quantidade de notas aqui. Vai ter o acumulador que vai somar o total e na hora de calcular a média, o que eu faço, pessoal? Eu divido a soma pela quantidade de notas. Vai estar a média fechada, beleza? Então aqui escreva a média é média, né? Sem problema nenhum e o fim. Entenderam como é que isso aqui fica mais sofisticado? As otimizações podem aparecer, vocês podem montar o que vocês quiserem. É bem legal, né, pessoal? Então a gente está evoluindo passo a passo aí. Pessoal, olha só, se teve alguma dúvida, repete isso aí várias vezes. A hora de aprender agora, beleza? Pessoal, então um grande abraço, a gente fecha aí, né? Essa estrutura aí que a gente chama de contada, né? E daqui a pouco a gente vai chegar com uma repetição condicional, tá certo? Até mais, não percam as próximas estruturas de repetição. Abraço!